Fala galera, Tio Toby na área chegando aí com o primeiro vídeo da nossa playlist Aspectos Gerais do Oriente Médio, hein? Vamos começar pelo nome e é uma questão bem óbvia. Oriente Médio. Por que o nome Oriente Médio? E é bem simples. Esse nome Oriente Médio vem de um período bem antigo, quando os europeus estavam sempre buscando rotas, caminhos para fazer comércio com a Ásia, com as Índias. Quando o caminho era feito principalmente por vias terrestres, quando chegavam na região ali da Península Arábica, se sabia que estava na metade do caminho para o extremo Oriente. Daí o termo Oriente Médio. Então o termo Oriente Médio ele tem como referência a Europa. Então a Europa é que denomina aquela região de Oriente Médio por ser ali basicamente a metade do caminho das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia. Bem tranquilo. Agora olha só, você já ouviu falar no termo Grande Oriente Médio? Pois é, existe uma certa diferença entre o Oriente Médio e o Grande Oriente Médio. E qual seria a diferença entre eles? O Oriente Médio é principalmente a região ali da Península Arábica, que envolve basicamente 15 países. No entanto, o termo Grande Oriente Médio é um pouco mais vasto. Ele pega toda a região ali da Península Arábica, a antiga Pérsia, onde hoje é o Irã, a Turquia, toda aquela região, mas também pega o norte da África. Então, se você juntar o norte da África com o que nós conhecemos tradicionalmente como Oriente Médio, nós teremos o Grande Oriente Médio. Aí você já vai me perguntar, né? Tio Toby, mas o que tem a ver o norte da África com o Oriente Médio? Presta atenção aqui. Em um determinado momento da história, os árabes, que aliás são o principal povo do Oriente Médio, conquistaram aí boa parte do norte da África. Chegaram, na verdade, até a Península Ibérica, lá onde tem Portugal e Espanha. Então, devido às características culturais e também físicas, haja vista que o norte da África tem clima muito semelhante ao clima do Oriente Médio, essa região inteira forma o Grande Oriente Médio. Então anota aí, hein? Oriente Médio, aquela região ali da Península Arábica, e Grande Oriente Médio pega o Oriente Médio tradicional, lembrando que é um termo que tem como referência a Europa, mais o norte da África, de acordo com as características semelhantes de cultura e características naturais, como por exemplo o clima. Principais características físicas aí do Oriente Médio. Isso aí é mais difícil de cair em avaliações, mas vai que tá na sua prova, né? Vamos começar falando aí do relevo do Oriente Médio. Dá uma olhadinha aí no mapa físico, mapa de relevo do Oriente Médio. Ó, tá aparecendo aqui do lado. Se você der uma boa olhada, você vai perceber que o Oriente Médio ele tem um relevo predominante. E que relevo é esse? São os planaltos. O território do Oriente Médio tem como principal forma de relevo os planaltos, que, para quem não se lembra, são formas do relevo que são bastante antigas, datam aí de uma era geológica bem antiga, lá da pré-cambriana, e foram muito desgastados pela erosão. Por isso, podem apresentar o topo mais plano ou um relevo mais arredondado devido ao processo exógeno, externo de erosão. Existem planícies no Oriente Médio? Claro que existem, essas planícies são fundamentais. Nós teremos ali planícies nos principais rios e também as planícies costeiras, onde se encontra um importante produto que o Oriente Médio exporta para o mundo inteiro. Você sabe que produto é esse? Tenho certeza que você já ouviu falar do famoso petróleo. Mas segura petróleo aí que ele é assunto para daqui a pouco. Bom, e montanhas? Será que existem montanhas no Oriente Médio? Sim, existem, e o Oriente Médio é uma região muito suscetível a abalos sísmicos, a tectonismo. E o movimento tectônico no Oriente Médio fez surgir ali muitas montanhas em países como o Afeganistão, por exemplo. Então o Oriente Médio tem planaltos, tem planícies e tem montanhas. No entanto, o relevo predominante serão os planaltos. Clima do Oriente Médio. Esse é fácil demais, qualquer um sabe, mesmo que você nunca tenha estudado o Oriente Médio, você já viu em algum momento na TV algo relativo a isso. Clima do Oriente Médio é um clima seco. E se o clima é seco, fala para mim aí, que tipo de clima nós estamos falando? Estamos falando do clima desértico, de um clima árido. E quais são as características desse clima? É um clima bastante quente e um clima muito seco. Seco, ou seja, com falta de água, falta de umidade. Lembrando, a principal característica de um deserto
seja ele em qualquer lugar do planeta, não é ter cacto, ter camelo ou ter areia, ou ainda ser muito quente. A principal característica de um deserto é ser seco. E a região do Oriente Médio tem esse clima como predominante, o clima desértico, o clima seco. Agora não esquecem, é bem comum nos desertos nós encontrarmos a grande amplitude térmica diária. Ou seja, nós temos temperaturas muito elevadas durante o dia e temperaturas bem mais baixas durante a noite. Tudo isso aí devido à característica da região, por exemplo, a característica do albedo. Você sabe o que é albedo? Se você é meu aluno, você sabe que albedo é meu brother, é brother do tio Toby, mas outro dia eu faço um vídeo sobre albedo para vocês, beleza? E a vegetação? Bom, aí eu vou te perguntar o seguinte, você está acompanhando os vídeos do canal? Você assistiu o vídeo de aspectos físicos da Ásia e de fatores e elementos do clima? Porque lá eu disse uma frase que eu vou repetir aqui, e a frase é: vegetação é igual a roupa. Muda-se o clima, troca-se a roupa. Ou seja, toda a vegetação é adaptada a um tipo de clima, igual a roupa que você usa. Você não vai para a praia com roupa que se usa no Polo Norte, como não vai para o Polo Norte com a roupa que você vai para a praia de sunga e biquíni, que você vai morrer de frio, vai morrer congelado. A vegetação é a mesma coisa. Vegetação do Oriente Médio é adaptado a esse clima seco, a esse clima desértico. Então diz para o tio Toby, qual a principal característica de uma vegetação adaptada a um clima seco? É a vegetação xerófila. Então anota aí, hein? A vegetação do Oriente Médio é predominantemente xerófila, ou seja, adaptada à escassez de água. E a hidrografia, hein, tio Toby? Como é que vai ser a hidrografia naquela região? Muito simples. Se o lugar é desértico, o lugar é árido, é óbvio que os rios ali não são rios muito caudalosos e nós nem temos uma grande quantidade de rios. O que nós teremos lá são rios intermitentes e basicamente 3 grandes rios de extrema relevância. O primeiro deles, um rio que além de tudo é sagrado. Já ouviu falar do Rio Jordão? Aquele onde João Batista batizava as pessoas, inclusive Jesus Cristo? Pois é, esse é um dos rios mais importantes da região do Oriente Médio, foco de muitos conflitos. Outros 2 rios importantes que você já ouviu nas aulas de história são os rios Tigre e Eufrates. Eles nascem lá na Turquia, mas eles são muito mais visíveis e mais relevantes ali na região do Iraque, aonde formou a grande civilização mesopotâmica, ou seja, entre rios. Então, esses 3 são os principais rios do Oriente Médio. O rio Jordão, que passa ali pela região de Israel, nasce lá nas colinas de Golã, e o rio Tigre e o rio Eufrates, que nasce na Turquia e corre ali para o Iraque, desaguando no Golfo Pérsico. Então, hidrografia, relevo, clima e vegetação são assuntos periféricos, nem sempre caem avaliações, mas é importante para que você tenha uma ideia sobre essas questões. Beleza? Continuando aí com os aspectos gerais, saindo da questão física, entrando aí mais em uma questão cultural, eu sei que quando você olha para o povo do Oriente Médio, você acha que todo mundo lá é igual, que é tudo a mesma coisa. Mas será que é isso mesmo? Será que todo mundo que vive no Oriente Médio é do mesmo povo? Então, se você acha isso, caro aluno, você está bastante enganado, porque a população do Oriente Médio é uma população heterogênea, são povos de diferentes etnias que convivem numa mesma região. Não é à toa que lá tem muito conflito. Vamos lá, qual é a principal etnia, o principal povo do Oriente Médio? Os árabes. Então todo mundo acha que lá no Oriente Médio só tem árabe. Negativo. O árabe é o povo, a etnia mais importante, que se estende inclusive ali pelo norte da África, mas não é o único povo que habita a região. Então vai anotando aí, coloca assim no seu caderno. Povos do Oriente Médio, 2 pontos, número 1, coloca árabes e coloca ali um asterisco do lado. É o principal povo do Oriente Médio. Mas nós também temos persas. O grande império persa deixou ali frutos, herdeiros na região do Oriente Médio. Diz pra mim aí, qual o país onde a população é predominantemente persa? Vai, fala pro tio Toby. Se você não sabe, vou dizer pra você, hein? A principal população ou o principal país persa no Oriente Médio e no mundo é o Irã. Então o Irã não é árabe, o Irã é
persa. Mas além de persa e árabes, temos aí também os judeus, que são presentes principalmente ali na região de Israel. Temos os curdos. Os curdos são complicados. Eu costumo chamar os curdos de MST, ou seja, são os sem terra do Oriente Médio. Eles não têm um território para habitar, vivem entre a Síria, a Turquia e o Iraque e têm como grande sonho criar o seu próprio país, o Kurdistão. Também teremos os turcos. E olha só, hein? Se você chegar para um árabe e chamar ele de turco, ele vai sair com você na cabeça, porque ele não gosta disso não. E por quê, tio Tobi? Porque durante um longo período da história do Oriente Médio, os árabes foram dominados pelo Império Turco-Otomano, ou seja, a população da Turquia, viu aí? Não é por acaso não. A população da Turquia é a população remanescente desse Império Turco-Otomano. Então veja, são povos diferentes. Ainda temos os palestinos, que na verdade são árabes também, mas é muito na mídia aí com esse nome, palestinos. E ainda temos os afegãos, um povo também diferente, um povo muito guerreiro que já lutou contra várias invasões em seu território. Então, anotou aí? Principais povos do Oriente Médio, o principal são os árabes, depois nós temos aí os judeus, temos os persas, os afegãos, os turcos, os curdos, entre vários outros. Então veja, a população lá não é tão homogênea assim. Agora, olha o detalhe. Embora o povo ou os povos do Oriente Médio sejam dos mais diferentes tipos, existe um grande elemento unificador na cultura de todos esses povos. Você sabe me dizer do que eu estou falando? Pois é, eu estou falando da religião. E a religião predominante no Oriente Médio é o Islã, a religião de Alá. E aí eu preciso fazer uma observação aqui para vocês. Preste bastante atenção. É muito comum as pessoas misturarem, confundirem árabes com muçulmanos. Não quer dizer a mesma coisa, esses termos são diferentes. E vamos diferenciar eles aqui. Vamos lá. Árabe. Árabe é um povo, é uma etnia. Já o Islã, o islamita ou o muçulmano, isso é uma religião. Todos aqueles povos que eu citei anteriormente têm como principal elemento unificador a religião islâmica, ou seja, na maioria deles, tirando basicamente ali os judeus, eles são muçulmanos, ou seja, você pode ser um árabe e ser um muçulmano. Só que isso não é obrigatório, você também pode ser um árabe e ser um católico, ou ser árabe e professar a religião judaica, você pode ter outras religiões, então não confunda. Árabe é etnia, povo, muçulmano, islamita, ele é uma religião. Mas a maioria dos árabes, sim, são muçulmanos. Agora olha só, você acha que a maioria dos muçulmanos do mundo são árabes? O maior povo muçulmano do mundo são os árabes? Negativo. Vou dizer para vocês, hein? O principal país muçulmano do mundo nem está no Oriente Médio. Você sabe onde é que ele está? Bom, ele está na Ásia, lá na região sudeste. E o nome desse país é Indonésia. É o país com a maior concentração de muçulmanos. Então perceba, muçulmano é uma religião. Muçulmanos são aqueles que seguem o Islã, a religião de Alá. Já árabe é um povo, uma etnia. Então não confunde essas duas coisinhas, não? Agora, uma outra coisa importante para falar para vocês. Será que todo muçulmano é igual? Todo muçulmano segue exatamente as mesmas regras? Não. Vamos fazer uma comparação com o cristianismo que nós estamos mais acostumados aqui no Ocidente. Você deve perceber que entre os cristãos nós temos basicamente duas grandes vertentes. Nós temos os católicos, e existem vários tipos de católicos, e nós temos os protestantes, também com diferentes tipos de protestantes. Bom, então nós temos uma religião, o cristianismo, mas que dessa religião nós temos outras várias denominações, e as duas principais nós temos os católicos e os protestantes. A mesma coisa vai acontecer com o Islã, com os muçulmanos. Nós temos duas principais divisões do Islã. Você sabe quais são elas? Bom, elas são os xiitas e os sunitas. Então, o Islã ele pode ser dividido em duas grandes correntes, duas grandes vertentes, xiitas e sunitas. E qual a diferença entre essas duas
vertentes. E é muito tranquilo, olha só. Primeiro vamos diferenciar em termos de quantidade. Os sunitas são maioria absoluta, a maior parte da população muçulmana do mundo é sunita, já a menor parte é xiita. Vai anotando aí, hein? E de onde é que veio essa divisão? Essa divisão veio com a morte do profeta. Você sabe quem é o principal profeta do Islã? É ele, o grande Mohammed, também conhecido como Maomé. Quando Maomé morreu, tivemos um grande problema na religião islâmica, porque quem iria liderar o Islã pós-morte do seu grande líder, o seu grande profeta? Lembrando que Maomé, ou Mohammed, é o profeta, não é Deus. Deus é Alá. Sendo assim, o que aconteceu foi uma divisão do grupo islâmico. Por quê? Um sujeito chamado Ali, que era genro de Maomé, disse que para ser líder do Islã, você deveria ter uma relação direta, ser da família de Maomé ou Mohammed. Como ele era genro e também sobrinho de Maomé, um grupo passou a segui-lo, acreditando que de fato o líder do Islã deveria ter essa ligação direta com o grande profeta. E dali surgiram os xiitas, a minoria que passaram a ser seguidores de Ali. Por outro lado, se dizia que para ser líder do Islã não era necessário ter uma relação direta, familiar com o profeta Mohammed. Na verdade, o que você precisava era seguir de fato os preceitos do Islã, ser uma pessoa de paz e que professasse a religião de forma adequada. Logo, um grande número de pessoas passaram a seguir essa ideia, essa vertente, formando aí os sunitas. Uma outra coisa que você vai encontrar muito aí em provas, vestibulares e na mídia é que os xiitas são radicais enquanto os sunitas são mais moderados. Isso não é bem assim não, isso é uma meia verdade. Por quê? Nós temos grupos extremistas tanto do lado dos xiitas quanto do lado dos sunitas. Aliás, o Estado Islâmico, acho que o grupo mais radical do momento, ele é um grupo sunita e não xiita. Mas vamos lá, vamos para a caracterização mais correta. Podemos dizer que os xiitas eles são mais tradicionalistas, mais conservadores, porque basicamente eles seguem apenas um ensinamento e um livro sagrado chamado Alcorão. Por sua vez, os sunitas, que aceitam mais a cultura ocidental, misturam um pouco mais a sua cultura com outros, eles seguem, além do Alcorão, que é o principal livro. Para quem não está ligando o nome à pessoa, Alcorão seria uma espécie de Bíblia para os muçulmanos. É o grande livro sagrado dos muçulmanos, assim como a Bíblia é dos cristãos e a Torá dos judeus. Então, Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. Os sunitas, eles seguem o Alcorão, mas também passaram a seguir um outro livro chamado de Suna, daí a denominação sunita. E qual é a diferença do Alcorão para a Suna? A Suna vai contar aí as passagens, as histórias de Maomé, Mohammed, o grande profeta. Então, além de seguirem o Alcorão, seguem também esse segundo livro aí, a Suna. Já os xiitas, apenas o Alcorão, daí a principal diferença entre eles. Então, fica atento a isso. Nem todo muçulmano é igual. Existem os xiitas e os sunitas. Embora os xiitas sejam minoria, existe um lugar no Oriente Médio onde eles são a maioria, naquele lugar restrito. Você sabe que lugar é esse? Pois é no Irã. Ou seja, o povo persa do Irã é um povo persa, é um povo muçulmano, só que muçulmano xiita. Nos demais países do Oriente Médio, a maioria da população é muçulmana sunita. Então se liga nessas diferenças aí que podem te causar uma dificuldade na hora de uma avaliação. Vamos lá, saindo da questão dos povos, vamos entrar numa situação que é muito frequente no Oriente Médio. Vamos entrar nos conflitos. Todo mundo sabe que o Oriente Médio é a terra dos conflitos. Se você ligar aí a televisão hoje, em qualquer jornal, sempre está falando de uma guerra que acontece no Oriente Médio. Agora, você sabe quais são os principais motivos de guerras no Oriente Médio? Então, liste aí também no seu caderno, nas suas anotações. São 4 motivos principais. O mais antigo deles,
o território. Lá no Oriente Médio se briga há milênios por território, porque grandes civilizações já passaram pelaquela região. Já tivemos os mesopotâmicos, os sumérios, os babilônicos, os assírios, ou seja, diferentes civilizações passaram por ali e por vários momentos eles acabaram entrando em conflito por território. Então anota aí, território é o primeiro motivo de conflito. O segundo motivo é um tanto quanto óbvio. Se a região é desértica, é árida, ou seja, tem pouca água, quem domina as fontes hídricas tem grande vantagem em relação aos outros povos. Então, o segundo grande motivo de conflito, também um motivo histórico, são as fontes hídricas. E aí se destacam os rios que eu já citei anteriormente, mas também os oásis, ou seja, lugares no meio do deserto onde o lençol freático aflora e ali você consegue ter a disponibilidade de água, uma vegetação mais exuberante e uma vida um tanto quanto mais confortável naquela região. Então, a água também é um foco de conflito milenar no Oriente Médio. O terceiro grande motivo de conflitos no Oriente Médio, esse motivo é um motivo triste de falar, né? Bom, conflito na verdade sempre é triste, mas esse é especialmente. Nós estamos falando da religião. E por que a religião é um foco de conflito no Oriente Médio? Pessoal, olha para mim aqui. O Oriente Médio é o início da civilização do nosso planeta. E ali surgiram as três principais religiões monoteístas do mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo surgiram exatamente naquela região. Então, por muitos momentos, uma dessas religiões, os seguidores dessas religiões, brigaram com as outras religiões e às vezes até entre si para dominar determinadas regiões ou dizer que a sua fé era a fé verdadeira. Eu sei que é uma contradição, né? Porque as três religiões são monoteístas, acreditam em um único Deus. E até onde eu consigo imaginar, Deus é amor, Deus é caridade, Deus não quer que as pessoas se matem em nome dele. Acredito que ele não deu nenhuma procuração para ninguém sair por aí matando e falando que a religião que ele segue é que é a correta. Por isso eu acho que é um motivo um tanto quanto mais triste do que os outros. Mas, para finalizar aí, temos o quarto motivo de conflito no Oriente Médio. Esse muito mais recente. Sabe do que eu estou falando? Estou falando dele, do petróleo. Hoje, petróleo é um dos grandes, se não o principal foco de conflito no Oriente Médio. E por que isso acontece? Porque aproximadamente 60% das reservas de petróleo conhecidas no mundo estão no Oriente Médio. Só que esse petróleo não está distribuído de forma igualitária entre os países. Existem países que são muito ricos em petróleo no Oriente Médio, como a Arábia Saudita, o Kuwait, o Irã, o Iraque, e países que têm pouquíssimo petróleo no Oriente Médio, ou nenhum petróleo, caso de Israel, caso da Turquia ou da Síria, entre outros. Qual região do Oriente Médio de fato é rica em petróleo? Se você der uma olhadinha no mapa, você vai perceber que os países que são ricos em petróleo são os países que estão na região do Golfo Pérsico, são banhados pelo Golfo Pérsico. Os outros países que estão afastados do Golfo Pérsico têm pouco ou nenhum petróleo. Bom, e aí esse petróleo, por hoje ser a principal matéria-prima do mundo e também a principal fonte de energia, nós temos um conflito na região. Países do Oriente Médio brigam entre si, mas principalmente países de fora do Oriente Médio têm muito interesse naquela riqueza. Entenda principalmente aí Europa, mas acima deles, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos da América. Vários conflitos no Oriente Médio foram motivados e influenciados pelos Estados Unidos. Até porque, durante um bom tempo, quem mandou no petróleo do Oriente Médio foram as grandes empresas ocidentais, as Sete Irmãs, na qual a maioria delas eram americanas. No entanto, lá nos anos 60, os países do Oriente Médio criaram uma organização para controlar o preço do petróleo. Na verdade, formaram um cartel, formando a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que hoje conta inclusive com países da África, da América do Sul e da Ásia. Então, atualmente, a OPEP não conta só com países do Oriente Médio, ela se espalhou aí por outros lugares do mundo. Essa OPEP, ela controla os preços do petróleo, então é um cartel, é um grupo de países que controla a produção e, consequentemente, o preço. No entanto, isso gera muito conflito naquela região.
O petróleo é tão importante, pessoal, que em 1973 nós tivemos a grande crise do petróleo, aonde a OPEP, interferindo diretamente na produção devido lá à guerra do Yom Kippur, que futuramente no próximo vídeo eu vou falar, ela limitou a produção de petróleo, fazendo com que o preço do barril de petróleo mais do que triplicasse o seu valor e faltou combustível para muita gente no mundo, principalmente Estados Unidos, que é o principal consumidor de petróleo. Mas foi aí, por exemplo, que o Brasil teve uma grande ideia, uma grande sacada, criou aqui no país o ProAlco, um programa para desenvolvimento de combustível totalmente nacional, que hoje aí não é muito utilizado não, mas tudo bem, isso aí é um outro assunto, tá? Um outro momento eu faço um vídeo específico sobre a crise do petróleo de 73, mas fique sabendo, o petróleo já motivou grandes crises no mundo. Agora, você sabe como os países do Oriente Médio foram formados? Bom, já deu para perceber que o povo do Oriente Médio, aquelas diferentes etnias que habitam aquela região, são etnias e povos milenares. No entanto, será que os países do Oriente Médio são países milenares? Não, não são não. Pelo contrário, são países, em sua maioria, bem recentes. Como assim, tio Tobi, bem recente se o povo é milenar? Vamos lá, não vamos misturar as coisas não. Uma coisa é o povo, é a etnia, outra coisa é o Estado Nacional, ou seja, aquele território, as fronteiras nacionais de um país. No Oriente Médio, os países surgiram principalmente pós Primeira Guerra Mundial. E como é que isso aconteceu? Até o século XX, o Oriente Médio era dominado em grande parte pelo Império Turco-Otomano. Então, os turco-otomanos dominavam a região do Oriente Médio, pelo menos grande parte dela. Esse Império Turco-Otomano acabou entrando na Primeira Guerra Mundial do lado da Tríplice Aliança, ou seja, fez um acordo com a Alemanha, com o Império Germânico, o Império Alemão, e o Império Austro-Húngaro, formando ali um grupo, a Tríplice Aliança, que lutaram no outro lado contra a Tríplice Entente. Se você não lembra aí das suas aulas de história, Primeira Guerra Mundial, que aliás futuramente haverá um vídeo aqui no canal sobre Primeira Guerra, nós temos a Tríplice Entente, que tem principalmente a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Tá bom, também teve a Rússia que saiu mais cedo, mas vamos ficar só com esses três aí por enquanto, tudo bem? E esses dois grupos lutaram entre si e teve como vitorioso a Tríplice Entente, ou seja, a França, a Inglaterra e Estados Unidos venceram. No entanto, as batalhas foram muito intensas, muito duras. Foi aí que os ingleses, principalmente, tiveram uma grande sacada durante a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra, que se você não sabe, foi de 1914 até 1918. Os ingleses enviaram para a região do Oriente Médio um oficial britânico que foi conversar com os povos da região, principalmente os árabes. E ele prometeu o seguinte: ele disse que se os árabes apoiassem os ingleses na luta contra os otomanos, os ingleses iriam ajudar os povos do Oriente Médio a construírem os seus próprios países, os seus próprios estados nacionais, haja vista que eles iriam derrotar o Império Turco-Otomano que mandava na região. É óbvio que os árabes toparam, viram a grande possibilidade de formar os seus países. No entanto, mesmo com a ajuda dos árabes, no final da Primeira Guerra Mundial, com vitória da Tríplice Entente, os ingleses e os franceses traíram os povos do Oriente Médio. Eles não fizeram os países que haviam prometido inicialmente. Na verdade, a região do Oriente Médio acabou caindo sob o domínio de outros povos. Aquela região acabou se tornando protetorados, principalmente franceses e ingleses, ou seja, os árabes ficaram aí meio chateado, digamos assim. Bom, só posteriormente à Primeira Guerra Mundial que alguns estados do Oriente Médio foram formados, e só foram formados de acordo com os interesses dos países europeus, França e Inglaterra. Os demais países do Oriente Médio, eles só serão formados pós-Segunda Guerra Mundial. Aliás, se você não conhece a Segunda Guerra Mundial, ó, aí na descrição vai ter o link do vídeo de Segunda Guerra Mundial, aquele excelente vídeo que eu fiz para você, hein? Vai lá e assiste. Bom, então muitos países do Oriente Médio só foram formados pós-Segunda Guerra Mundial. E aí o motivo é bem simples. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 45, os países europeus, Inglaterra e França, estavam completamente destruídos. Embora vencedores da guerra, estavam completamente enfraquecidos. E aí foi um grande momento, um momento oportuno para que os países do Oriente Médio conquistassem a sua independência. Então veja, os países do Oriente Médio eles são recentes, são novinhos, diferente dos povos que habitam aquela região.
Bom, e é por tudo isso, por toda essa geopolítica, por toda essa conjectura, que o Oriente Médio é considerado um barril de pólvora, um lugar que frequentemente tem guerras, porque o Ocidente com muita frequência interfere em assuntos internos do Oriente Médio. Vou listar aqui alguns dos conflitos do Oriente Médio aí no século XX e no século XXI. Nos anos 70, por exemplo, tivemos a invasão do Afeganistão. União Soviética, nos anos 70, período de Guerra Fria, invade o Afeganistão. Posteriormente a isso, temos nos anos 80 a guerra Irã-Iraque, aí um conflito entre dois países do Oriente Médio, mas não se engane, tinha dedinho de país ocidental ali. Estados Unidos influenciou muito o Iraque para entrar na guerra contra o Irã que tinha passado pela Revolução Iraniana em 1979. Posteriormente a isso, tivemos a Guerra do Golfo, em 1991, onde o Iraque inicialmente invade o Kuwait, país vizinho, rico em petróleo, e os Estados Unidos, para garantir a sua influência e principalmente fornecimento de petróleo, vai invadir o Iraque para libertar o Kuwait, o que ficou conhecido como Guerra do Golfo ou Operação Tempestade no Deserto. Posteriormente à Guerra do Golfo, tivemos aí a invasão do Afeganistão, que aconteceu devido aos atentados terroristas do 11 de setembro, lá Osama Bin Laden e sua rede terrorista, a Al-Qaeda, que era sediada no Afeganistão. Depois, em 2003, tivemos a invasão do Iraque, agora Estados Unidos invadindo o Iraque já pela segunda vez, né? A primeira foi na Guerra do Golfo em 91, agora 2003. E os Estados Unidos com uma mentira deslavada, dizendo para o mundo inteiro que o Iraque, que era governado por um ditador, Saddam Hussein, tinha armas de destruição em massa. Você não sabe o que é isso? Imagina aí, ó, armas biológicas, químicas e principalmente armas nucleares, armas com grande potencial de destruição. Os Estados Unidos invadem o Iraque atrás dessas armas de destruição em massa, nunca encontram essas armas, destroem o país e atualmente exercem o seu imperialismo naquela região, principalmente dominando o petróleo do lugar. Temos ainda um conflito muito recente, extremamente preocupante para o mundo, a Guerra da Síria, que é uma guerra civil com múltiplos lados. Você tem lá o governo de Bashar al-Assad, um ditador que já está no poder há décadas e antes dele o seu pai. Temos os rebeldes que lutam contra o governo. Temos aí os curdos que têm a intenção de criar o seu estado. Temos ali o ISIS que quer criar um califado e todos esses grupos lutando aí uns contra os outros. E ainda tem a Rússia que apoia o governo do Bashar al-Assad, o ditador, e ainda tem os Estados Unidos que apoiam os rebeldes. E no meio dessa confusão toda, os civis, que simplesmente querem levar a sua vida, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma vida boa, que estão no meio daquilo tudo e têm como única alternativa fugir daquela região, criando uma das maiores crises de refugiados da história. Na verdade, a maior crise da história desde a Segunda Guerra Mundial, indo para a Europa e causando todo esse problema que a mídia tem retratado. E um dos conflitos mais intensos do Oriente Médio são os conflitos árabes e israelenses, que aliás é assunto do nosso próximo vídeo. Então galera, esse vídeo já está ficando aqui muito extenso, esses são os aspectos gerais do Oriente Médio, importantíssimo para você entender o contexto. Próximo vídeo aí, formação do Estado de Israel. Então fica ligado, vai direto para outro vídeo, o link já vai estar aqui na descrição, mas já vai começar imediatamente após esse, beleza? Não deixe de assistir não, grande beijo do tio Toby, fui e ó, assiste tudo, hein? Beijão!